Desde que a história da humanidade começou a ser documentada, observou-se que as mercadorias mais necessárias para as pessoas não eram obtidas nos lugares próximos de onde elas habitavam e, portanto, consumiam, bem como os mesmos não estavam disponíveis nas épocas em que eram mais procuradas. Esses produtos estavam espalhados, especialmente alimentos, por regiões muito distantes, nas quais tais produtos existiam em abundância e se tornavam acessíveis em apenas algumas épocas determinadas do ano. Esse é o caso, como nós podemos verificar, de regiões produtoras aqui dentro do Brasil. Nós temos isso de uma forma geral. Se nós observarmos, vamos verificar na região centro-oeste a produção de café, soja, etc., a parte da região sul com trigo e outros produtos, e a região nordeste com frutas e tudo mais. Essa especialização também se dá e é muito comum e até nós conhecemos talvez mais externamente do que internamente, muitas vezes, é o que acontecia, por exemplo, na Europa. Se nós perguntarmos a região produtora de chocolate, todo mundo vai lembrar da Suíça, a região produtora de vinho, de uva e etc. Cada uma dessas regiões demonstra a especialidade que elas possuíam, desde antigamente em relação aos produtos que cultivavam. Por isso, essas regiões ainda hoje são famosas na produção dos seus produtos especificamente, e a condição é que essa situação de produzirem esses produtos e terem eles em apenas algumas épocas do ano fazia com que as pessoas criassem os seus agrupamentos, as condições de formação de cidades, vilas, no começo, e essas vilas, então, evoluindo em função dessa necessidade, porque a necessidade de que o consumo se desse no próprio local. Então, as pessoas migravam para essas regiões para poderem lá desfrutar do produto que só tinha naquele local e naquela época especificamente do ano. Essa é uma dificuldade que passou por toda a Europa e por todos os países, durante todo esse período inicial em que nós estamos tratando da evolução da logística especificamente. Nas necessidades da humanidade, da comunidade em si, da sociedade estruturada, em buscar essas opções na qual essas condições eram só dadas em determinadas regiões. E por isso que nós vemos aí muito aquelas questões de povos nômades que sempre se deslocavam em busca de novos lugares, alimentos, etc., que estavam em determinadas regiões. E essa condição impôs aí para determinados povos o desenvolvimento de pequenas regiões, mas os produtos dessas regiões não eram compartilhados com as outras. Essa é uma situação que nós observamos e que nós podemos aí verificar, como eu disse, dentro do nosso próprio país e na história de uma maneira geral. Sabe-se que, em função disto, as pessoas consumiam os produtos no lugar de sua origem ou os procuravam armazenar para consumo posterior. Contudo, conforme tratado por Ballew, 2006, devido à inexistência de sistemas desenvolvidos de transporte e armazenagem, o movimento das mercadorias limitava-se àquilo que a pessoa conseguia fazer por suas próprias forças, sendo que os bens perecíveis podiam somente permanecer guardados por prazos muito curtos. Essas condições limitantes normalmente obrigavam as pessoas a viverem perto das fontes de produção e restringiam o consumo a uma escassa variedade de mercadorias. Com o desenvolvimento dos sistemas de transporte e armazenagem, ou seja, os sistemas logísticos, a produção e o consumo sofreram uma expansão geográfica, levando à especialização de algumas regiões na produção de produtos que possuíam melhores condições. Essa especialização proporcionou uma produção excedente, a qual poderia ser enviada para outras regiões com vantagem econômica para produtores e consumidores. Esse processo exigiu a necessidade de uma coordenação para que o sistema de intercâmbio não tivesse problemas, proporcionando vantagens para ambos os lados. Esta coordenação foi proporcionada pela logística, que, segundo Ballew, 2006, é a essência do comércio, pois ela contribui decisivamente para melhorar o padrão econômico de vida geral.